Joel Embiid e os 76ers são uma vergonha, e talvez esse seja o começo do fim para a franquia. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, os 76ers têm a pior campanha de toda a NBA nessa temporada. Uma campanha pior que a do Detroit Pistons. E a gente sabe o tipo de campanha que o Detroit Pistons costuma ter, e sim, é uma campanha muito pior que a do Detroit Pistons. Uma campanha pior que a do Charlotte Hornets. Uma campanha pior, pasme você, que a do Washington Wizards. Existem alguns motivos pelos quais os 76ers estão tendo esse tipo de campanha, e eu vou citar para vocês esses motivos, começando pelo mais óbvio: lesões. O Joel Embiid é um jogador que em todo começo de temporada ele tá com algum tipo de lesão diferente e ou extremamente fora de forma. É inacreditável um jogador profissional de basquete chegar no começo de uma temporada, ou seja, no início de um ano de trabalho, e estar fora de forma, que é uma das obrigações do contrato desse jogador para com a franquia que ele representa. E assim, não é um pouco fora de forma, o Joel Embiid aparenta estar muito fora de forma. E não fosse ruim o suficiente, ele parece estar fora de forma porque ele está ainda se recuperando da lesão que ele teve na temporada passada. E aliás, em qual temporada o Joel Embiid não está lesionado, mas a gente vai chegar nesse ponto ainda. Outro jogador lesionado no time da Filadélfia é o Paul George, o recém-chegado Paul George. Eu não sei se eu digo que é uma lesão ou que são lesões, porque ele teve duas vezes agora a mesma lesão. Ele hiperestendeu o joelho esquerdo e a partir dessa hiperextensão ele teve uma contusão óssea aí entre os ossos do fêmur e da tíbia. Paul George chega na Filadélfia com um contrato de mais de 200 milhões de dólares por 4 anos de trabalho. Quero ressaltar aqui que Paul George tem 34 anos. Ao final do seu contrato com o Philadelphia 76ers, ele vai ter 38. As médias do Paul George nessa temporada são 14,9 pontos, 5,4 rebotes, 4,8 assistências, horrorosos 27,3% de aproveitamento da linha dos 3 pontos e extremamente horrorosos 38,3% dos arremessos de quadra. É horrível, são números péssimos, são números assombrosos. Mais uma vez, o Philadelphia 76ers parece ter dado um contrato para um jogador que não vai desempenhar 1/10 do que ele deveria desempenhar se fosse para fazer valer o contrato de fato. E por último, mas não menos importante, a gente tem a lesão do Tyrese Maxey. Ele lesionou o posterior de coxa e perdeu já alguns jogos na temporada, já retornou à equipe, mas ainda com minutos extremamente limitados na partida contra o Memphis Grizzlies. O Tyrese Maxey estava desempenhando muito abaixo do que se esperava dele, principalmente se a gente levar em conta o que a gente viu na última temporada, o que ele desempenhou na última temporada. Mas eu quero fazer um adendo aqui de que é impossível a gente analisar de fato o desempenho do Tyrese Maxey fora do contexto onde todos os jogadores estejam disponíveis. Porque se você só tem que defender o Tyrese Maxey em quadra, se o Paul George não está disponível, se o Joel Embiid não está disponível, é muito mais fácil fazer com que esse jogador tenha uma partida ruim, certo? Porque você pode direcionar toda a atenção da sua defesa pro Tyrese Maxey e apenas para o Tyrese Maxey. Então sim, fica aqui a minha passada de pano para esse jogador de 24 anos que não tem muita culpa sobre o que está acontecendo na Filadélfia num contexto geral. E por que eu digo num contexto geral? Porque infelizmente não são só as lesões que atrapalham o cotidiano de trabalho na Filadélfia. E aliás, são pouquíssimas as coisas que colaboram para o bom funcionamento da franquia Philadelphia 76ers. Poucas franquias dentro da NBA são tão desorganizadas, com tanto mercado, quanto o Philadelphia 76ers. A gente pode citar aí, por exemplo, um Chicago Bulls, talvez, que é uma franquia de grande relevância, que é desorganizada e não vence nada há muito tempo. Mas o Philadelphia 76ers, para mim, ganha essa disputa de longe, de muito longe. Tudo parece ser um grande desencontro dentro dessa franquia nas duas últimas décadas. Mas eu não quero ir tão longe, eu não quero ir à saída de Allen Iverson da Filadélfia. Eu quero trazer vocês aqui para a chegada do Joel Embiid, que entra no time como uma potência defensiva, mas que se descobre um grande talento ofensivo e um jogador de potencial de nível MVP. Um jogador que vai sofrer muito com lesões no começo da carreira e que vai adotar um estilo de jogo para que essas lesões não sejam assim tão recorrentes. Se você não reparou nisso, a partir do momento em que Joel Embiid começou a levar o seu jogo para a linha do lance livre, sim, a cavar faltas, ele teve uma redução no número de lesões e esse jogo era justificável, pelo menos para mim, que sou torcedor do Philadelphia 76ers, apesar de feio, um jogo justificável se ele pudesse permanecer em quadra e estar disponível para o time sem lesões. Mas olhando hoje, do futuro, em relação a essa época do Joel Embiid na liga, a gente pode ver que é uma mudança que não trouxe muito resultado e que deixou o jogo dele extremamente feio e desagradável para quem assiste o basquete. E durante essa pequena trajetória do Joel Embiid no 76ers, outras coisas aconteciam obviamente em paralelo. A gente teve aí o Brett Brown como técnico, e se você não acompanhou o 76ers de Brett Brown, meu amigo, deixa eu te dizer, era ruim.
era muito ruim. Foi com Brett Brown como técnico, por exemplo, que o front office dos Sixers decidiu dar um contrato máximo pro Al Horford e um contrato máximo pro Tobias Harris. Foi com Brett Brown como técnico que a franquia escolheu manter Tobias Harris no time ao invés de Jimmy Butler. E Brett Brown era de fato tão ruim que quando Doc Rivers chegou na Filadélfia, isso foi visto como uma melhora e uma grande melhora. E olhando hoje, eu pessoalmente ainda vejo isso como uma melhora. Esse era o nível de Brett Brown como técnico no Philadelphia 76ers. Mas como nem tudo são flores, no caso do Philadelphia 76ers, absolutamente nada são flores, é tudo um grande imenso mar de excremento. Com Doc Rivers no time, a gente tinha uma falta de identidade absurda que culminou no caso Ben Simmons. E honestamente, gente, eu não quero me estender sobre o Ben Simmons no Philadelphia 76ers aqui, de verdade. Não quero acessar essa parte da minha memória. No fim das contas, tudo converge e culmina para essa temporada da NBA, onde o problema do 76ers é Joel Embiid. Mais uma vez, extremamente fora de forma, muito fora de forma mesmo, mais fora de forma que o Georges Niang. Mas a questão aqui é que o maior problema do Embiid não é nem a forma física. Se fosse isso, era algo facilmente solucionável. O problema é a atitude e a postura, vamos falar, a linguagem corporal do Joel Embiid dentro de quadra. Eu critiquei o Luka no meu perfil do Instagram esses dias, se você não me segue lá, é o mesmo @ aqui do YouTube, por ser um cara que não se dedica defensivamente, um cara que faz corpo mole. E eu mostrei em vídeo os momentos do jogo em que o Luka simplesmente não queria estar defendendo. Ele não gosta de defender, ele não acha que ele precisa fazer isso, porque ele é um cara que ofensivamente é extremamente efetivo, não sei se é a palavra, porque ele não é tão eficiente assim, mas é um cara que desequilibra o ataque pro Dallas Mavericks. E por isso ele acha, na cabeça estelar dele, que ele não tem que defender, que ele não precisa defender e que os outros jogadores do time, por não serem tão bons quanto ele, podem fazer isso pra ele. E na cabeça do Joel Embiid é exatamente isso que acontece, mas não só com a defesa, com o ataque também. Ele não quer estar em quadra nesse começo de temporada. Ele acha que ele está fazendo um favor pro Philadelphia 76ers estando em quadra nesse começo de temporada. E isso é completamente abominável e inaceitável em qualquer nível do esporte competitivo. E na minha opinião, esse é um problema gravíssimo, porque a mentalidade e o ego de um jogador são coisas dificílimas de se contornar, dificílimas de se transformar. Se você precisa transformar o arremesso do seu jogador, você faz ele treinar arremesso. Se você precisa transformar o físico do seu jogador, você coloca ele para correr mais, para fazer mais treinamento. Se você precisa melhorar a força, a potência do seu jogador, você tem estrutura para isso. Mas se você tem que mudar a mentalidade do seu jogador, que ganha mais de 50 milhões por temporada, para que ele se esforce em quadra, meu amigo, você tem um problema. Você tem um gigantesco problema, porque ego de estrela é algo que derruba um time, facilmente derruba um time. A NBA, a história da NBA, tá cheia de jogadores de ego inflado que não trouxeram nada para um time além de dor de cabeça. E talvez esse seja o caso do Philadelphia 76ers com o Joel Embiid hoje. E para vocês verem que eu não tô exagerando, vazou esses dias a informação de uma reunião que o Philadelphia 76ers teve, onde o Tyrese Maxey teve que chamar a atenção do Joel Embiid para que ele chegasse no horário, não para que ele se esforce mais, e nem para que ele mude a sua postura, mas apenas e tão somente para que ele cumpra os horários da equipe, porque isso interfere no desempenho do time. Agora veja se não é um absurdo um jogador de 24 anos ter que cobrar um franchise player para que ele chegue no horário. E me irrita muito nessa situação o fato de Joel Embiid ter ficado inconformado com terem vazado essa informação. Ele tentou diminuir isso, e eu entendo do ponto de vista, da franquia, porque isso prejudica mesmo. Vazar informações é algo que tende a rachar o elenco, mas também tende a rachar o elenco o seu franchise player não ser um cara responsável. Agora imagine vocês se o Joel Embiid usasse essa determinação de achar quem vazou essa informação para dentro de quadra. Se ele tivesse determinado a jogar o melhor basquete que ele pode desempenhar, se ele tivesse determinado a estar em quadra, pelo amor de Deus, é visível que ele não quer estar em quadra. Agora, entre as coisas que mais me irritam nessa situação toda é o fato de que no jogo, um dia depois de terem vazado essa informação, o Joel Embiid ter feito 35 pontos, 11 rebotes, 2 assistências, 1 roubo e 1 toco contra o Memphis Grizzlies. Um dia depois da chamada de atenção que ele levou de um cara de 24 anos, ele fez isso em quadra, 35 pontos e 11 rebotes, sem a mínima vontade de estar presente, se arrastando em quadra. Esse é o potencial do Joel Embiid e por isso me irrita tanto. Se ele fosse um péssimo jogador de basquete,
eu não esperaria nada dele. Mas como ele é um excelente jogador de basquete, tem potencial para ser um excelente jogador de basquete, as pessoas cobram Joel Embiid e esperam coisas dele. Criam expectativas sobre o Joel Embiid. E só para adicionar um pouco mais de caos na novela do 76ers, o Paul George falou em seu podcast, coisa que ele tem tido tempo para fazer, visto que não joga basquete, né? Ele falou que é inaceitável que o Jared McCain seja o jogador mais consistente do Philadelphia 76ers. Eu entendo o que ele quis dizer. É de fato inaceitável que Paul George e Joel Embiid sejam jogadores de um time onde Jared McCain, um calouro, seja o cara mais consistente da franquia em quadra. Eu concordo com isso. Agora, é o momento de você ir para o seu podcastzinho e falar essas palavras sobre Jared McCain? Você não conhece a mídia? Você não sabe como é que isso vai ser divulgado e interpretado pelas pessoas? É óbvio, o Paul George não chegou na NBA ontem, ele faz parte da mídia, visto que ele tem esse podcast que tem muito alcance inclusive. Ele sabe como as coisas vão ser divulgadas, como as coisas vão ser noticiadas, e ele deveria ter tido mais cuidado, mais zelo pela própria equipe em escolher as palavras que ele escolheu usar. E esse foi o único problema no que ele disse, a escolha das palavras, porque ele tá completamente certo. É inaceitável que o Jared McCain seja o jogador mais consistente do Philadelphia 76ers, e ele tem sido. Ele tem médias de 15,6 pontos, 41% de aproveitamento da linha dos 3, 47,5% dos arremessos de quadra e 100% de aproveitamento da linha de lance livre. Ele é, sem dúvidas, o jogador mais consistente do Philadelphia 76ers hoje. E aí você pode me olhar no fundo dos olhos e perguntar, tá, Massali, mas é o começo do fim? E quando eu digo fim, o fim de quê? Eu digo fim dessa janela de possibilidades de conquistar alguma coisa do Philadelphia 76ers. E a resposta é depende. E, infelizmente, depende do Joel Embiid. Se o Joel Embiid criar responsabilidade, mudar mentalidade, é possível que o 76ers chegue em algum lugar e mudar inclusive estilo de jogo, porque o estilo de jogo dele já se provou ser ineficiente nos playoffs. Nos últimos playoffs, ele foi um jogador extremamente eficiente. Nos últimos playoffs, eu dou ao Joel Embiid o benefício da dúvida de que ele teve 33 ou 34 pontos de média e isso foi inacreditável por parte dele. O jogo dele finalmente funcionou nos playoffs, mas mais uma vez ele estava lesionado. Então, depende de Joel Embiid. Se Joel Embiid quiser ser um grandioso jogador de basquete na história da NBA, não é o fim para o 76ers. Se ele continuar sendo Joel Embiid que ele é hoje, infelizmente é o fim desse tão dito e tão sonhado processo que só fez desgastar com a cabeça do torcedor. E se for o fim? É triste, torcedor, mas felizmente existe uma luz, aliás, duas luzes no fim desse túnel. Tyrese Maxey e Jared McCain. O 76ers encontrou nesses dois jogadores possibilidade. Existe talento nesse time para além do Joel Embiid hoje. E isso é muito bom para o futuro da franquia. Eu torço para o 76ers desde 2003. Eu tenho sofrido desde 2003. Eu não vi nada de bom acontecer nessa franquia. E eu digo para vocês com tranquilidade, a melhor coisa que aconteceu em todos esses anos, nesses 21 anos nos quais eu torço pelo 76ers, foram Tyrese Maxey e agora é cedo para dizer sim, mas eu tô encantado com o jogo de Jared McCain. Então os Sixers têm no futuro pelo menos recursos. Se quiserem desistir de Joel Embiid de vez, tem recurso no time para reconstruir e para continuar de alguma forma competindo. Acreditem em mim, já foi pior do que é hoje. E é por isso que eu não me vejo um cara tão desesperado assim. Eu já passei por momentos como torcedor do 76ers muito piores do que esse que a gente está vivendo hoje. Ser torcedor, infelizmente e felizmente, é isso. É uma montanha russa. Nem sempre o seu time vai estar no alto. Muitas vezes o seu time vai estar na pior. E isso é parte do esporte, isso é parte de ser torcedor. Eu não sei porque eu tô encerrando esse vídeo numa vibe tão alto astral e tão esperançosa. Eu acho que é o meu coração calejado de torcedor do Philadelphia 76ers falando mais alto. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui. Considere se inscrever para não perder os próximos. E se você quer ver mais conteúdo sobre NBA agora, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela. Até mais, eu te vejo no próximo. Eu não aguento mais torcer pra esse time, cara. Pelo amor de Deus.